Muito bem. Meus amigos, o tema central, foco em- principal dos comentários, das análises, das colunas, das matérias que tratam do problema da conjuntura política pré-eleitoral no país nesses últimos dias, tem claramente se concentrado em cima das consequências da adesão do ingresso da senadora Marina Silva no PSB do governador Eduardo Campos. Muito tem se falado, muitas projeções têm sido feitas, e toda essa efervescência ela se justifica na medida em que claramente esse fato político interferiu decisivamente nos prognósticos da campanha presidencial de 2014. O cenário existente até aqui era de uma mesmice, né? A polarização entre PT e PSDB, com uma perspectiva extremamente clara de, mais uma vez, a derrota do PSDB, que parece ter construído esse momento da história do partido dentro daquela máxima que se usa muito em futebol, diante de uma bola dividida, do jogador que corre para não chegar, né? Amedrontado, temeroso da bola dividida, o jogador mede suas passadas de maneira que garanta que o seu adversário vai chegar antes na bola. Essa tem sido a postura do PSDB nesses últimos embates, e o partido tem se demonstrado claramente desinteressado de vencer. É uma oposição acomodada na condição de oposição. Talvez porque suas lideranças, de alguma forma, preservam seus cargos, seus espaços políticos e se desobrigam da responsabilidade inerente ao poder executivo de tomar decisões e produzir resultados concretos. Um grupo de outros partidos menores, e às vezes nem tão menores assim, mas que procuram, com alianças, garantir sua sobrevivência política, ou pelo menos a sobrevivência política dos seus líderes. E nesse contexto de mesmice, de perspectiva clara de resultados, a fusão da rede com o PSB, da aproximação da senadora Marina Silva, da ex-senadora, com o governador, sinaliza de forma muito clara, segundo todas as análises que andaram sendo feitas nesses últimos dias, para uma clara possibilidade de que a eleição caminhe com certeza para um segundo turno. Segundo turno, que, em função das acomodações que são próprias dessa fase do processo eleitoral, começa a pôr em risco a vitória que até então estava assegurada, e a reeleição da presidente. Isso tá muito claro, e todos os protagonistas do processo, de alguma forma, se posicionaram, deixando transparecer claramente que o cenário se modificou e as perspectivas não são tão evidentes como vinham sendo até aqui. As áreas mais amedrontadas do PT começaram um processo de chantagem, dando a entender que, diante de qualquer risco de derrota, poderiam ressuscitar o Pinóquio, numa clara tentativa de desestimular, desinteressar qualquer tipo de perspectiva de encaminhamento do processo na direção de uma derrota do partido do governo. Essa ameaça, ainda que de parcela das lideranças do partido, sinaliza claramente
é que o partido está dividido e está inseguro diante do novo cenário criado. E mostra que há um claro quadro de indefinição. Ficou também bastante evidente o esforço que tem sido feito pelo partido do governo de tentar criar obstáculos ou apontar dificuldades para a aproximação da ex-senadora com o governador, sinalizando ou estimulando, e a mídia, nesse aspecto, ela reage de forma evidentemente favorável ao partido do governo, sinalizando para uma incoerência de posturas, uma diferença de posições, e todas essas manifestações claramente sinalizam para um quadro de indefinição. Indefinição que se constitui numa expectativa positiva para todos quantos desejam que o Brasil se liberte, se veja livre do partido que vem ocupando o governo e trazendo problemas extremamente sérios para o país, sob qualquer ângulo que se analise, né? Os últimos artigos de alguns jornais mais sérios mostram as sérias dificuldades econômicas que o país estará enfrentando no futuro próximo, problemas extremamente complicados de ordem política, que apontam para um cenário indesejável. Então, o que se observa é que aqueles segmentos da sociedade que desejam uma nova realidade para o país enxergam essa mudança de quadro, essa indefinição que ficou muito clara a partir desse fato político novo, imaginam que há uma expectativa de que se possa mudar a realidade do país. Não há que se ter esperanças de que grandes mudanças aconteçam, mas o que eu tenho ouvido é a reedição de alguns ditados populares que se aplicam, parece que com muita propriedade nesse momento, né? Algumas pessoas com as quais interagi insistiam em dizer que para quem não tem nada, pouco é muito. Outras se referem à circunstância de que o ótimo é inimigo do bom. Então, talvez seja mais inteligente nos assegurarmos do bom, ou talvez fosse adequado dizer do menos ruim, para que nos livremos efetivamente do mal maior. Esse quadro de definição tem sinalizado uma possibilidade ainda muito nebulosa de ressuscitação do Pinóquio. E isso começa a ser visto de forma distinta, dependendo de quem analisa a possibilidade. De um lado, se apresenta para os mais amedrontados como um sério risco de que as coisas fiquem como estão e com a mudança do postulante do partido do governo, aumente a chance de que o partido do governo se mantenha. Mas talvez os mais otimistas e sonhadores ficam imaginando que, de repente, a tentativa de ressurreição do Pinóquio possa se constituir numa oportunidade imperdível para que ele seja sepultado politicamente. Uma derrota do Pinóquio numa eleição no ano que vem seria fantástico do ponto de vista de perspectivas de ressurreição do Brasil, né? E que se tomasse um novo rumo nesse país e que todos os males que vêm sendo produzidos pelo partido do governo possam ser postos de lado
e possam significar uma mudança radical na realidade do país nos próximos anos. Vamos aguardar os próximos passos e torcendo para que a realidade vá evoluindo no sentido de sinalizar com a possibilidade de que o Brasil se liberte do partido do governo. Quem viver, verá.